2019. E nada melhor de nós entendermos que a nossa caminhada com Deus tem que ser em perseverança até o fim. E por isso hoje eu quero iniciar uma série de mensagens que nós vamos ministrar aos domingos à noite, durante todo esse ano, falando sobre perseverança, a maior expressão da fé. Eu quero mostrar para vocês vários princípios e nós vamos para porções específicas da palavra de Deus, para que a gente entenda cada vez mais e mais que essa expressão ali, na verdade, corresponde a atitudes, comportamentos, uma clara resposta sua em fé por aquilo que a palavra de Deus nos revela e nos mostra. Então, quando a gente fala de expressão da fé, a gente está falando de um comportamento contínuo, para que a gente possa cada vez mais expressar a nossa confiança e também a nossa fé em nosso Deus. Tem que distribuir aqui, né? Ok, eu esqueci. Então, você que ainda não recebeu, olha só, o nosso plano de leitura anual, e também você que quer registrar os seus alvos, pode aí receber dos nossos voluntários do Somar, e eles ficaram perseverantemente aqui em pé, tá vendo? Só esperando. Pastor, você está se esquecendo, tem que falar isso, e eu estou só de butuca, eu percebi que estava faltando alguma coisa mesmo. Então, está aí. Recebe, para que você possa, então, inclusive, ser edificado na sua fé, num plano diário de leitura bíblica, e colocar os seus alvos, conforme aquilo que Deus colocar no seu próprio coração, para que você esteja sempre em oração, colocando diante dele, e você vai poder depois ticar. Deus respondeu. Amém? É isso aí, maravilha. Então, como eu estava falando, nós temos que entender essa realidade. Logo nesse início, daquilo que a gente vai desenvolver ao longo desse ano, aos domingos à noite, sobre perseverança, a maior expressão da fé, essa expressão, ela corresponde a uma praticidade, ela corresponde a um ato, a uma ação sua, com base naquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, é super importante a gente já começar a entender o que é perseverança à luz da palavra de Deus. Esses 5 termos, ou palavras, eles expressam claramente o que a palavra de Deus, no seu contexto pleno, fala a respeito de perseverança. Na Bíblia, perseverar é você persistir. É você, na verdade, continuar. É você não olhar para trás, mas prosseguir para o alvo. É persistência constante, permanente. Perseverar na Bíblia, em vários textos bíblicos, nos remete justamente a entendermos que perseverar é persistir. Perseverar também fala de constância. Inclusive, perseverança e constância na Bíblia são palavras, no seu original, sinônimos. Então, na verdade, perseverar é você estar constantemente vivendo aquilo que Deus estabelece para a sua vida. Ainda perseverar, além de ser alguém que persiste, que está numa persistência contínua e que anda por causa disso numa constância permanente, perseverar na Bíblia também é não desistir. Não desista. Porque isso é perseverança. Quando você não desiste daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, você então é daquele que na verdade persevera até o fim. Então, perseverança na Bíblia é persistir, é constância, é não desistir jamais. Você não pode desistir jamais, porque o Deus que diz para você perseverar é o mesmo Deus que é fiel para cumprir as suas promessas, e não só isso, Ele também te ajuda a viver o cumprimento dessas promessas. Eu e você não temos justificativas para desistir. Eu vou repetir isso para você. Eu e você não temos justificativas para resistir ou para desistir. Independente de qualquer situação que você tenha passado, histórico familiar, condição atual, você não precisa desistir se você tem o Senhor da glória como teu Deus. Perseverar é persistir. Perseverar é ser constante. Perseverar é não desistir.
Perseverar na Bíblia também é permanecer crendo, independente de circunstâncias, adversidades, independente de tempestades ou qualquer outra situação, pressão, opressão. Na verdade, perseverar na Bíblia fala de você permanecer crendo hoje, porque você creu ontem e continuará crendo amanhã. Justamente porque nós sabemos que o mesmo Deus que gera a fé no nosso coração, para que a gente expresse essa fé através de atitudes, é o mesmo Deus que sustenta essa própria fé e faz com que ela amadureça cada vez mais e mais, através inclusive do seu crescimento espiritual, através da sua constância, através da sua perseverança. Então o fato é o seguinte: perseverar na Bíblia é você permanecer crendo até o fim. E os últimos termos que eu quero me utilizar aí para expressar o que a Bíblia fala sobre perseverança é firmeza de propósito. Você tem que ser firme. E olha, isso independe de temperamento ou de personalidade. Tem aí vários tipos de personalidades ou temperamentos, né? Tem o fleumático, tem o melancólico, tem o sanguíneo, tem o colérico, não é? E aí se resume, né, em dois somente: o introvertido, o extrovertido. Mas eu quero te dizer que, independente da sua personalidade, do seu temperamento, inclusive o teu Deus transforma você. Veja, olha que coisa maravilhosa. Deus, Ele sempre vai transformar o seu caráter, Ele sempre vai transformar o seu temperamento, Ele vai moldar você. Deus não viola quem você é, Ele transforma o que precisa ser transformado. Então, independente da sua personalidade ou temperamento, todos nós que estamos em Cristo, todos nós que nascemos de novo, todos nós que colocamos a nossa fé em Deus e na sua palavra, todos nós que confiamos na verdade de Deus que nos liberta a cada dia, todos nós que reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas almas, todos nós que reconhecemos que o Deus se encarnou e nos salvou e nos substituiu lá naquela cruz para tomar o nosso lugar de maldição, todos os que reconhecem e creem que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e vivo está, todos os que reconhecem que Ele ascendeu aos céus e exaltado está à destra de Deus, aleluia, intercedendo por nós, todos aqueles que reconhecem que Jesus voltará para buscar o seu povo. Uma boa notícia para você: você pode persistir até o fim, você pode ser constante, você não precisa desistir jamais, e você pode permanecer crendo e estar sempre firme num propósito claro, de persistir, de estar constante, de não desistir e de permanecer crendo até o fim, porque o Deus que te chamou, te salvou, é o Deus que te ajuda até o fim. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. O Deus de toda a glória, toda a força, todo o poder está contigo. Perseverar na Bíblia, entre outras coisas, é isso aí. Então a gente pode trazer uma definição tanto quanto grande, mas que retrata o que eu acabei de mostrar através daqueles termos, não é? Então, o que é perseverança à luz da palavra de Deus, gente? A perseverança é uma qualidade. Escuta agora isso. Escuta. Essa qualidade, mais uma vez reforçando, não diz respeito a temperamento, personalidade, histórico passado ou até mesmo alguma dificuldade. Essa qualidade é algo que o próprio Espírito Santo de Deus gera em você, quando você se rende a Ele a cada dia. Você que já creu em Cristo Jesus. Essa qualidade, eu estou falando de uma perseverança espiritual. Não estou falando de você persistir com as suas próprias forças. Não estou falando de você não desistir com base na sua humanidade, na sua condição humana. Eu estou falando que o próprio Deus, Ele gera uma qualidade em você, lá no seu interior, para que através dessa qualidade você venha persistir. Então a perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas, o que, gente? Ações.
Graças a Deus que nós não estamos diante de um livro de simples teorias, dogmas e princípios. Nós estamos diante de um livro que revela a vontade do Senhor e nos chama sempre a viver o que está escrito. Ações. É você, na verdade, ter essa constância nas suas ações à luz do que a palavra do Senhor diz. Perseverança é você não desistir diante das dificuldades. Todos nós vamos passar por dificuldades. Eu quero te dar uma notícia. Esse ano de 2019 você terá outras dificuldades. Você vai passar por adversidades. E quem falou que adversidades, dificuldades vão se tornar para nós barreiras para a gente prosseguir, serão trampolins para que a gente viva o agir miraculoso, sustentador, confortador, consolador de Deus em nossas vidas. A perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações, não desiste diante das dificuldades, que permanece crendo, independente das circunstâncias, porque tem firmeza de propósito. Que esse ano todos nós entremos nessa vibe de Deus, né? Gostaram? Vibe? Até parece que eu não tenho tantos cabelos brancos na cabeça, né, gente? Mas o fato é o seguinte: todos nós temos que entrar nessa atmosfera de Deus, de entender que independente de qualquer coisa, situação, eu e você podemos ter firmeza de fé. Paulo fala sobre isso lá em Efésios capítulo 6. Primeiramente ele diz para a gente se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Depois ele diz para que a gente tome toda a armadura de Deus, para que então, no dia mau, todos nós venhamos permanecer inabaláveis. E isso ele ele dirige essa palavra a toda a igreja, indistintamente. Então, graças a Deus, se você é igreja de Jesus, você pode viver na perseverança do Senhor. Dito isso, eu queria falar com vocês hoje, na nossa primeira mensagem aí nessa série de perseverança, a expressão maior da fé, de Caleb. Porque Caleb, ele é um exemplo a ser seguido. Aquilo que Caleb viveu, como ele se posicionou, o que Deus fez na vida dele, o que Deus mostrou para ele, é uma realidade que diz respeito, graças a Deus, a mim e a você hoje também. Porque o mesmo Deus de Caleb é o nosso Deus. E as mesmas realidades bíblicas, as mesmas realidades divinas, os mesmos princípios e valores do reino de Deus, que o Senhor revelou para Caleb, são os mesmos princípios, os mesmos elementos, por assim dizer, que Deus também estabelece para mim e para você. Caleb não é alguém no nível de ser alguém especial, acima do povo de Deus, no sentido de que só ele poderia viver daquela forma como a gente vai ver agora. Uma parte da palavra de Deus, uma porção da palavra de Deus que fala a respeito de um posicionamento de Caleb, de alguém que persevera. Mas na verdade Caleb é uma referência bíblica para nós, porque todos nós em Cristo Jesus podemos viver como ele viveu. Porque o exemplo de Caleb foi registrado na palavra de Deus, não para mostrar que ele era alguém inatingível, ou alguém que nós não poderíamos atingir a forma, o estilo de vida dele de fé, mas para mostrar que se Deus estava com Caleb, se Deus fortaleceu Caleb, se Deus agiu na vida de Caleb, muito mais em Cristo, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pode agir na sua vida, porque graças ao Senhor que nós estamos debaixo de uma superior aliança, em superiores promessas em relação à antiga aliança. O Deus que agia na vida de Caleb pode hoje agir indistintamente sobre a vida de todos aqueles que o buscam em Cristo, e você é alvo do amor e da graça de Deus, se você se voltar para Ele. Então, eu quero te dizer, viva nos passos de Caleb, porque é possível, porque o Espírito de Deus está contigo. Então, o texto que a gente quer se utilizar é Josué, capítulo 14, dos versículos 6 até o 14 também. E a gente quer, assim, mostrar princípios que regeram a vida de Caleb, que deve reger também a nossa vida. Então vai para lá, Josué capítulo 14, versículo 6.
Diz a palavra do Senhor: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Calebe, que era da tribo de Judá, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse. Então agora Calebe vai falar com Josué, que era o sucessor na liderança do povo de Deus, de Moisés. Ele vai dizer então para Josué: Josué, você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, olha só agora, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu, Calebe, continuando, lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Vocês vão se lembrar que Moisés envia 12 espias. Quando esses 12 espias retornam, somente Calebe e Josué permanecem num posicionamento de crença e de fé, mesmo diante das cidades fortificadas de Canaã e diante da estrutura bélica da época que aqueles exércitos inimigos tinham. Ainda assim, eles não se viam como perdedores, mas eles se viam como vencedores, porque Deus prometeu a eles que eles iriam herdar a terra prometida. E se Deus declarou para eles, independente de, humanamente dizendo, eles terem uma força bélica menor do que aqueles povos de Canaã, eles iriam vencer, porque na verdade a nossa vitória não depende do que está nesse mundo, a nossa vitória depende do que já está estabelecido no céu. E Josué e Calebe entenderam isso. E eles, e mais precisamente Calebe, relatou conforme o que estava no seu coração, certeza de fé. Diferentemente dos outros 10 espias que trouxeram desesperança para o povo. Gente, o fato é o seguinte: ou a sua fé ou a sua incredulidade vai impactar as pessoas ao seu redor. Dependendo de quem ouça, é claro. Ou a sua fé, ou a sua incredulidade vai influenciar pessoas, repetindo, dependendo de quem está ouvindo ou vendo as nossas atitudes. A fé de Calebe levantou uma nova geração, mas esses 10 espias incrédulos envenenaram o coração do povo, a ponto deles terem ficado desesperados. E a Bíblia fala que por causa disso, eles retrocederam e toda aquela geração de 20 anos para cima, que havia sido liberta do Egito, pereceram no deserto, porque não creram, porque desistiram, porque não persistiram, porque não foram constantes, porque não permaneceram na firmeza de propósito. Mas Calebe, ele entendeu que o mesmo Deus que gera fé, o mesmo Deus que diz para eles herdarem a promessa, é o mesmo Deus que vai à frente. Não seriam gigantes, não seriam cidades fortificadas, não seria a estrutura dos exércitos daquelas terras de Canaã que poderia impedir a promessa de Deus, porque Deus é maior. Eu vou repetir o que você já sabe: Deus é maior. Deus é maior e Deus é maior. E a palavra do Senhor continua falando no versículo 8. Eu, porém, perseverei. Em fazer o que, gente? Por que Calebe herdou a promessa? Porque ele perseverou em seguir ao Senhor. Versículo 10. Eis agora, ele continua falando, para Josué. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos. Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Que palavra foi que Deus falou para, ou através de Moisés para Calebe? Que
ele iria herdar a promessa. Olha o que o versículo 9 diz então. Olha o que Deus falou através de Moisés para Calebe. Versículo 9. Então Moisés, naquele dia, porque ele perseverou em seguir ao Senhor. Lembra a última parte do versículo 8? Ele persevera em seguir o Senhor. E a Bíblia então diz, olha, Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos. Quando Deus manda uma bênção para os pais, e os pais perseveram, escutem, os seus filhos também viverão as mesmas promessas. Creia nisso. Olha só agora, em herança, não é uma herança passageira, temporária, mas é uma herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Então aí ele vem com essa declaração do versículo 10. Haviam se passado 45 anos, e ele continuou perseverando, e por isso ele herdou a promessa. A fé de Calebe é um exemplo para ser seguida hoje, por mim e por você, indistintamente. Porque todos nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Só lembrando que Deus fortalece aqueles que o buscam. E não fazem da sua vida cristã simplesmente um ato semanal. Mas vocês vão se lembrar daquela palavra que eu já incluí no nosso dicionário. Vida cristã não é semanal, ou um dia na semana. Vida cristã é diarial. E o versículo 11 continua falando. Olha só, depois de 45 anos, agora ele com 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Ou você pensa que Deus não vai te fortalecer até o fim? Qual era a minha força naquele dia para viver os princípios que Deus estabeleceu para mim? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, ou seja, para o combate, como para voltar. Versículo 12. Agora, pois, dá-me este monte, Calebe, pedindo a sua herança, que Deus prometeu para Josué. Dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo. A tua vitória não está estabelecida no que está por fora, mas naquele que está em você. Deus está contigo. Olha só, para os desapossar, como prometeu, aonde houver inimigos para tentar impedir que nós possuamos a nossa herança, Deus está conosco para desbaratá-los. É isso que Calebe está falando. Então, por causa desse posicionamento de fé de Calebe, dessa certeza, dessa firmeza de propósito, dessa não desistência, dessa persistência, dessa constância dele, aí a Bíblia então fala, versículo 13, Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Pronto, tchau, pode ir embora. Depois de ler uma passagem dessa, fazer o quê? Dobrar o joelho e falar, Deus, muito obrigado, porque a vitória já é minha. E prosseguir. Tchau, gente. Não. Eu tenho algumas coisas para falar para vocês. Hoje, nós não vamos ter condições de falar todas as características de quem persevera com base nesse texto, mas a gente já pode iniciar mostrando algumas coisas, porque eu fiz questão de enfatizar a definição de perseverança e trazer já algumas bases naquilo que nós vamos conversar sobre as características de quem persevera com base nas atitudes e na expressão de fé de Calebe, que é um referencial para nós. Então, deixa eu mostrar para você a primeira característica daquele que persevera. Sabe exatamente o que Deus falou a respeito dele. Vou deixar você pensar um pouquinho sobre isso. É bom pensar sobre a Bíblia, né? Qual é
a primeira característica revelada no texto aqui para nós, de alguém que persevera, sempre lembrando, tendo Caleb agora como nossa referência, para entendermos aquilo que Deus quer nos mostrar. Que aquele que persevera até o fim, deixa eu voltar, aqui olha, aquele aqui olha, esse aqui que persiste, que é constante, que não desiste jamais, que permanece crendo e que tem firmeza de propósito. Qual é a primeira característica dessa pessoa que vive isso? É justamente essa realidade aqui, olha, do versículo 6 de Josué 14. Essa pessoa sabe exatamente o que Deus falou a respeito dele. Um dos grandes problemas da igreja de Jesus, de uma parte do povo de Deus, que simplesmente é movido pelas circunstâncias, apesar ou ao invés de serem movidos pela fé em Deus, é justamente por não conhecer o que Deus já falou a respeito dele, como igreja de Jesus Cristo, como filho de Deus, como servo do Senhor, como povo dele. E para nós sabermos o que Deus falou a nosso respeito, só tem uma via. Não tem outra via, nem outro caminho, não há atalhos. A única maneira de você saber quem você é em Cristo Jesus é se dedicando a esse livro. Então, nesse segundo domingo de janeiro, o Espírito Santo chama a mim e a você essa responsabilidade. Quer saber o que é seu? Quer saber o que Deus fala exatamente a teu respeito? Dedicação plena ao livro dele, à revelação dele, à vontade dele escrita, que é a sua palavra. Senão, você vai ficar com meras tentativas de viver como alguém que persevera. E nós não somos daqueles que tentamos viver o que a Bíblia diz. Nós decidimos viver o que a palavra do Senhor diz, na força do Espírito Santo e no conhecimento da verdade. Porque quando você conhece a verdade, inclusive as mentiras, os engodos malignos, eles são substituídos pela vontade revelada de Deus na sua vida. Escuta isso, a palavra de Deus é poderosa para extrair da sua mente e do seu coração aquilo que é contrário à vontade do próprio Deus, porque está escrito que nós somos santificados, purificados por aquilo que nós entendemos, compreendemos e sabemos a respeito da palavra de Deus. Olha só, a primeira característica daquele que persevera é quando ele sabe exatamente o que Deus falou a respeito dele. E o versículo 6 de Josué 14 nos mostra isso. Chegaram, lembram que a gente leu? Os filhos de Judá a Josué em Gigal, e Caleb também chega diante de Josué. Agora veja só o que ele diz: tu sabes o que o Senhor falou a nosso respeito. Será que você tem essa ousadia de chegar para Deus hoje, esse segundo domingo de 2019, nesses primeiros dias de 2019, falar: Deus, eu tenho me dedicado à tua palavra, eu tenho tido o comprometimento de saber a tua vontade revelada através desse livro. Então, o Senhor sabe o que o Senhor falou a meu respeito, e por isso, debaixo da tua vontade, eu me aproprio de tudo que é meu, porque o Senhor é o Deus que revela para mim quem eu sou, é o Deus que revela tudo a meu respeito, e é o Deus que abre o caminho para eu viver tudo aquilo que o Senhor revela a meu respeito. Gente, esse era o espírito de Caleb. Que seja também o teu espírito. Está escrito em 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. Se você pede alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele te ouve. Se você pede alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele te ouve. Se você pede alguma coisa segundo aquilo que Ele revelou na sua palavra, e você pede com base no que está escrito, nos princípios, naquilo que Ele mostra para você, Ele vai te ouvir. E a Bíblia fala: se Ele ouve você, então você pode ter a certeza que Ele vai responder as suas orações. Porque as suas orações não são vazias, não são os seus achômetros, não é o que você pensa ou acha, não é aquilo que você talvez, não! Você sabe exatamente qual é a vontade de Deus e começa a orar a respeito daquilo que a Bíblia diz. Alguém passou um e-mail pedindo algumas orientações. E vocês sabem que eu auxilio o
pastor Hélio nessas respostas nas mídias, e-mails, enfim. E essa pessoa, ela passa o e-mail para o pastor Hélio para pedir uma orientação. E ela diz: pastor, eu quando vou orar, eu não sei, eu não consigo falar com Deus, é um negócio, é um embrolho, é tão complicado, é tão complexo para mim, eu não consigo desenvolver. Quando eu vou ver, eu começo a falar algumas coisas, quando eu vou ver, eu estou totalmente perdido, eu nem começo praticamente a orar. Eu falei duas coisas para ele. Falei, a primeira, tenha paciência, porque ninguém começa sabendo na vida cristã. A vida cristã é um quê? Progresso, é um desenvolvimento, é uma continuidade. Quanto mais você pratica orar, mais você vai saber orar. Você lembra quando você começou a engatinhar? Você lembra quando tinha uns 9, 10, 12 meses? Eu lembro, mentira, não lembro nada. Mas eu sei que os meus pais, eles começaram a ver que eu saí do engatinhar e comecei... Vocês sabem disso, vocês já tiveram filhos, ou quem tem filhos sabe, né? Ou quem não tem, pelo menos acho que deve ter visto de alguma forma, né? Aí o bebê começa então, né, Léo? Né, Raquel? Começa então a querer se manter de pé. Aí já é uma deixa para você daqui um tempinho colocar um molequinho lá para ele começar a andar. E o molequinho vai meio assim, você fica só olhando, né? Pai é assim, né? O pai, quando começa a fazer o filho a aprender a andar, ele fica de olho e ele parece que vai dar um salto, ele vai conseguir segurar o molequinho para ele não bater com a cabeça no chão. Mas ele vai ali ajudando, ele vai orientando, e o molequinho começa meio inseguro, a menininha também, mas depois de um tempo eles começam a ter mais segurança e começam a andar, e aí então esse progresso, essa continuidade, essas tentativas constantes, ou esse ato constante, faz com que ele tenha firmeza, e depois ele está caminhando. Não vê eu agora, com 20 anos andando bem pra caramba aqui? Porque um dia eu comecei, meio inseguro eu comecei. Então a prática constante faz você progredir. Foi o que eu quis mostrar para esse rapaz. Mas a segunda coisa, eu falei para ele, sabe qual é o problema de você não estar conseguindo expressar muitas coisas para Deus e fica sempre enrolado? Porque falta verdades no seu coração. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, gente, do profundo do meu coração. Não tem uma pessoa, eu vou repetir, não tem uma pessoa sequer que comece a se dedicar a esse livro, dia após dia, meditando, lendo, estudando detidamente. Para quem nunca leu a Bíblia, vocês sabem que eu sempre dou essa orientação aqui, começando pelo Novo Testamento, livro por livro, capítulo por capítulo, de uma maneira sistemática, contínua. Eu sempre oriento, você nunca vai ter uma revelação plena de um texto se você não conhecer completamente o contexto dele. Então, para você ter revelação plena da palavra de Deus, não é simplesmente você abrir a Bíblia em um livro, ou ir ali esporadicamente, ou aleatoriamente pegar um texto e ler. Espírito Santo me dá a revelação. O Espírito de Deus pode até te dar uma revelação específica, mas entenda, quanto mais você entende o que vem antes e depois daquele texto, mais o Espírito de Deus vai te dar subsídio para você entender a vontade revelada dele. Então, quanto mais você entende esse livro, mais você compreende o coração de Deus. E quanto mais você compreende o coração de Deus, mais intimidade você tem com esse Deus. Não é assim também na nossa vida? Você começa a namorar alguém, e eu namoro há quase 25 anos, na verdade, há quase 27 anos, e a gente começa a namorar, às vezes, no primeiro momento já há aquela liga, né? E tal, aquele papo, aquela coisa toda, papapá, mas a falta de conhecimento mútuo, muitas vezes a gente não sabe bem o que expressar, falar, há uma certa insegurança, mas conforme você vai conhecendo a pessoa, a coisa mais normal vai ser o quê? O bate-papo, a conversa, não é assim? Eu quero te dizer que é a mesma coisa com o teu Pai Celestial.
Quanto mais você conhece o coração dele, no que está revelado na palavra, mais você vai ter o que falar. Gente, olha só, quanto mais você, por exemplo, se volta para os livros que revelam quem Deus é, você nunca vai deixar de ter uma palavra para Deus. Deus, tu és maravilhoso, tu és glorioso, tu és eterno, tu és santo, todo poderoso. O Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, o Senhor é o princípio, o Senhor é o fim, o Senhor é o primeiro, o Senhor é o último, o Senhor é o verbo de Deus. Tu és a raiz de Jessé, tu és aquele que venceu a própria morte. Quem pode subsistir diante da tua glória e do seu poder? Tu criaste todas as coisas com o seu poder e a sustenta com a palavra do seu poder também. O Senhor era antes de todas as coisas, o Senhor continua sendo o mesmo, porque o Senhor é imutável, o Senhor não muda. Deus, eu sei que o Senhor é onipotente, a tua palavra fala que o Senhor é sempre poderoso, o Senhor é o Deus todo-poderoso. Senhor, eu sei, eu não consigo entender totalmente, mas eu sei que o Senhor está em todos os lugares, porque o Senhor é onipresente, só o Senhor tem esses atributos. Meu Deus, os seus pensamentos são maravilhosíssimos para mim. Tem hora que eu começo a ler, a perceber o que a palavra do Senhor fala, e chega um tempo que eu só tenho que dizer: Deus, tu és grandioso e glorioso, porque tu és infinito, ilimitado. Meus irmãos, quanto mais nós nos dedicamos a esse livro, mais nós temos para falar com o nosso Pai, mais conversas íntimas nós temos com Ele. Deus se revela para você através da palavra, e você começa a revelar o seu coração para Ele através da sua comunhão e do seu relacionamento com Ele. E eu falei para esse rapaz: você quer crescer na oração? Tenha paciência. Há um progresso, mas não se esqueça, nesse progresso você tem que se dedicar à palavra de Deus. Então, meu irmão, se você quer ser daqueles que perseveram, você tem que saber exatamente o que Deus fala a teu respeito. Você tem que dedicar-se a esse livro. Eu só quero dar mais uma característica por hoje. São 10 características. No texto que a gente leu, que Deus começou a ministrar o meu coração quando eu comecei a meditar nesse texto. E Deus me mostrando princípios claramente estabelecidos aqui. Deus me mostrou 10 características de Caleb, que tem que, na verdade, se tornar uma realidade na minha e na sua vida também. E a segunda característica, e a última que eu vou falar hoje, no segundo domingo de fevereiro estejam aqui, eu vou estar falando, se Deus permitir, os outros 8, ou as outras 8 características. Mas hoje fiquemos somente nessas duas. A segunda característica de Caleb, a primeira, é que ele sabia exatamente o que Deus havia o quê? Falado. Vou relembrar para você, não tem problema não. Olha lá. Primeira característica, saber exatamente o que Deus falou a nosso respeito. É essa a característica daquele que persevera. E era a característica de Caleb. Então, segunda característica. Olha, Saulo, obrigado. Persevera, olha só agora, em seguir ao Senhor. Se a primeira característica é você saber exatamente o que Deus fala a seu respeito, quem Ele é, e você então travar esse relacionamento de intrepidez, ousadia, contato direto: Senhor, tu sabes o que o Senhor tem falado a meu respeito, se apropriar, e aí então agir em fé para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Em segundo lugar, você tem que perseverar em seguir ao Senhor. Escuta, nós não seguimos homens. Nós podemos ser influenciados, liderados, abençoados, edificados pelos dons ministeriais que Deus levanta para edificar o seu povo, para que o seu povo amadureça cada vez mais e mais na sua fé. Isso é maravilhoso. Mas a nossa dependência não está em pastor. A nossa dependência não está em apóstolos, em profetas, em mestres, em evangelistas. A nossa dependência está no Deus que usa todos esses homens para edificar a nossa fé. Nós não dependemos de coisas, de pessoas. Nós não nos agarramos a alguém para perseverar. Na verdade, nós nos agarramos à pessoa
bendita de Jesus Cristo, que é a nossa própria vida e a nossa própria salvação. Se você quer ter uma clara característica de viver até o fim nas realidades da palavra do Senhor, persevere em seguir ao Senhor. Ouça a voz dele, conheça a ele, tenha relacionamento com ele. Perceba que muito mais do que Caleb ter perseverado em seguir aquilo que Deus falou, estão pegando isso? Ele entendeu que muito mais do que simplesmente fazer o que Deus disse para fazer, ele fazia o que Deus havia dito para ele fazer num relacionamento vivo com o Senhor quem falou. Pegou isso aí? Eu vou repetir para você então. Muito mais do que seguir o que Deus havia falado para ele fazer, Caleb permanecia seguindo ao Senhor, num relacionamento vivo com ele, com Deus que falou para ele fazer o que tinha que fazer. Então nós não seguimos simplesmente dogmas, princípios, filosofias de vida. Nós não seguimos os 10 passos para a vitória. Nós seguimos o mestre que sempre nos conduz à vitória. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu vou adiante delas, e graças a Deus, Jesus sempre nos conduz para o triunfo. Caleb entendeu, esse tem que ser o espírito do seu coração hoje, e entrar nesse ano mergulhando nessa realidade de cabeça mesmo. É perseverar em seguir a pessoa de Deus, porque aquilo que ele diz é exatamente o que ele é. Eu vou repetir isso para você. Deus é exatamente aquilo que ele revela na palavra dele. Porque mesmo quando ele revela alguma coisa que diz respeito a você, ele está revelando o coração dele para você. Por isso que Jesus foi denominado pela palavra de Deus como verbo de Deus. Gente, o que é um verbo, hein? Temos professores de português aqui? Nenhum professor de português? Jesus, por isso que a gente está tão mal no português. Mas verbo é simplesmente a expressão ou a ideia de alguém. Verbo é uma ação, na verdade, porque expressa ideias, vontades, desejos de alguém, ensinamentos de alguém. Verbo e palavra é a mesma coisa. As palavras sempre vão revelar o que está no coração de alguém. Quem pega isso aí? Porque a boca é o quê? Fala, verbaliza o que está cheio o coração. Então por que Jesus foi chamado do verbo de Deus? Porque Jesus é a expressão exata da vontade do Pai para a sua vida. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é um livro cristocêntrico. Ou seja, Jesus está no centro de todas as revelações bíblicas, seja na lei, nos salmos, nos profetas, na nova aliança. Jesus, ele é o centro da revelação da palavra. E quanto mais você entende isso, mais você tem uma via direta para o Pai que te sustenta, para o Pai que te ama, para o Pai que te corrige, para o Pai que te encoraja, para o Pai que te exorta, para o Pai que vai a cada dia segurar na sua mão para você prosseguir até o fim. O Pai que vai fazer com que você também passe a andar com as suas próprias pernas, confiando nele. Esse Pai te ama demais, ele zela pela sua vida. Mas quanto mais você conhece quem é Cristo, a vontade dele, a obra dele, a pessoa dele revelada na palavra, mais você conhece o coração do Pai, porque Jesus é o verbo de Deus. Ele expressa exatamente o que o Pai tem planejado para a sua vida. E eu dei um pulinho no altar, aleluia. E Caleb, ele percebeu que não bastava simplesmente seguir o que o Senhor falava, ele tinha que seguir o Senhor que falou. Quando você entende
que a palavra sempre te leva a um relacionamento vivo com Deus, você é alguém que vai ter essa característica de Caleb. Você vai perseverar até o fim. Com base em que eu falei tudo isso? Com base aqui, olha. Josué, capítulo 14, versículo 7. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor. Olha só agora o relacionamento. Meu Deus. Quem percebeu isso? Deus não é só aquele que fala o que você tem que fazer. Deus é o Deus que está contigo dia após dia para você fazer aquilo que Ele disse para você fazer. Meu Deus, fala de relacionamento, fala de proximidade, fala de entendimento, de que muito mais do que tentar viver o que Deus diz, nós temos que ter relacionamento com Deus para decidir a cada dia o que Ele diz para a gente fazer. Que essa seja a sua história em 2019. Que essas duas primeiras características, e se você quiser, você pode até fazer um estudo mais aprofundado, né? Começar a ler aquelas porções que falam sobre essas atitudes de Caleb e continuar no seu propósito de ler a palavra do Senhor, livro por livro também, dia após dia. E você vai perceber que o Espírito de Deus, tudo que Ele mostrar para você vai ter sempre um fim. Fazer com que você tenha um relacionamento vivo com Deus. Porque o que te faz vencer é o Senhor contigo. É a presença dEle, é o que a gente vai mostrar em outras características. Então não se esqueça. Essas duas primeiras características. A primeira, vamos ler juntos? Sabe exatamente o que Deus falou. Essa é a pessoa que persevera. Em segundo lugar, persevera em seguir a pessoa de Deus. Você pode declarar isso? Persevera em seguir ao Senhor. Repito, que seja a tua história durante todos esses dias do ano de 2019. E gente, eu falo isso assim com muito amor para você nessa noite. Não faça do Evangelho uma religião como outra qualquer. Faça do Evangelho de Jesus Cristo um vivo relacionamento com o Senhor da glória. Amém? Antes de nós falarmos para os visitantes irem ali para o nosso hall, né? Para estarem com o nosso pessoal, enfim, para você poder nos conhecer um pouquinho mais a gente, a você. Eu queria orar com todos vocês juntos. E depois eu vou te pedir 15 segundos. Você pode dar 15 segundos para os nossos visitantes saírem? Ok? E assim a gente encerra o nosso encontro. Então vamos ficar de pé. Graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus porque você veio. Graças a Deus pelo nosso pessoal da internet. Eu gostaria que vocês dessem um aplauso para o nosso pessoal que está nos vendo agora. Ó, isso é para vocês, hein? Graças a Deus. Bom demais ter vocês conosco mais uma vez. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E nesse momento também que nós vamos orar, fecha os seus olhos aí, vamos falar com Deus juntos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Meu Deus, é a Tua palavra. Não tem nada a ver capacidade humana de falar alguma coisa a respeito do que a Bíblia diz. Tem a ver com a revelação viva da Tua palavra. E só o Teu Espírito pode fazer isso em nossas vidas, ou através de nossas vidas. Por isso, juntos como igreja, nós rendemos a Ti toda a glória e todo o louvor. Bendito seja o Senhor de Caleb, bendito seja o Senhor de Josué, bendito seja o Senhor de Moisés, de Abraão, Isaque e Jacó. Bendito seja o Senhor dos profetas. Bendito seja o Senhor dos apóstolos. Bendito seja o Senhor da igreja, aleluia. E nós te exaltamos nessa noite, te damos toda a glória
Te damos todo louvor, tributamos, como a Bíblia, os Salmos nos fala, Pai, tributamos a Ti toda a glória devida ao Seu nome. Grande é o Teu nome, 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 para nos fortalecer, para fortalecer os joelhos trêmulos. Quem sabe que alguém está vivendo situações hoje, Pai, debaixo de um peso tão grande, que os seus joelhos espiritualmente ou emocionalmente estejam trêmulos, estejam incapazes de prosseguir, haja insegurança, haja dificuldade, mas o Teu grande nome vai fortalecer essas pessoas nesta noite, cada vida, e aqueles que estão firmes, Pai, a minha oração é essa: preserva cada um dos Teus filhos firmes no caminho da perseverança. Oh Deus, e se tem alguém aqui conosco ou nos vendo pela internet que ainda não teve um encontro pessoal e vivo com Jesus, que ao ouvir essa palavra compreendeu que o cristianismo não é uma mera religião, não é simplesmente frequentar uma igreja, mas é se entregar ao Senhor, e essas pessoas não fizeram isso de fato e de verdade, que nesta noite o Teu Espírito convença essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e o Senhor possa conduzir essas pessoas a Cristo pelo Teu Espírito, Pai, e elas possam se render totalmente ao Senhor Jesus. Pai, fortalece o Teu povo nesta noite, a Tua igreja, oh Deus, a Tua igreja viva, amada, fortalece o Teu povo, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, renova dentro de nós o propósito. Estamos nesse início de ano, renova em nós, em nosso coração, Pai, a motivação de Te seguir de perto, de entender, ó Deus, que viver contigo é viver na vida, é viver na vitória, é viver na cura, na restauração, na libertação, na salvação como um todo. Oh Deus, na provisão abundante. Viver contigo é maravilhoso, mas muito mais do que ter todas essas bênçãos, viver contigo na Tua presença é a maior bênção que nós temos. Porque a maior bênção que nós temos não é o que o Senhor dá, é o que o Senhor é para nós. Por isso nos entregamos a Ti em adoração. Aleluia. Oh Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Te adoramos, te glorificamos, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Eu vou pedir então para os nossos visitantes, por gentileza, se dirigirem aqui à esquerda, o pastor Gustavo, a Cris.